Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma videoaula de matemática. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai estar resolvendo aí a lista de revisão 14. Temos aí 12 questões, né? Algumas da EPICAR 2006, algumas da EPICAR 2005. Então a gente vai estar passando aí uma por uma e discutindo elas aí. Muito bem. Questão 1. Sejam mn as raízes inteiras da equação x² menos qx mais p igual a zero. Então, a gente tem essa equação de segundo grau aí, x² menos qx mais p igual a zero. E as raízes aqui vão ser m e n. E sabendo aí que m elevado a n vezes n elevado a m vezes m a m e n a n é 81, pode-se afirmar que... Muito bem. Então, primeiramente, né, vamos tentar fatorar isso aqui, ó. Para fatorar isso aqui, percebam que a gente tem n elevado a m e m elevado a m, né? Se a gente agrupar esses dois aqui para um mesmo expoente, a gente vai ter n vezes m elevado a m, né? Porque se a gente fizer a distributiva desse expoente aqui, você vai ter n elevado a m e m elevado a m. E agora a gente fatora esses dois aqui, ó, que vai ser m vezes n elevado a n. Isso aí dá 81. Agora a gente tem a gente tem um produto aqui, né, de dois fatores de mesma base e expoentes diferentes. Então, a gente pode agrupar isso aí, né, na mesma base, e a gente soma os expoentes, m mais n. Isso aqui é igual a 81. Beleza? Muito bem. Aí, percebam aqui que a gente tem o produto, né, das raízes e a soma. O produto das raízes, n vezes m, é igual a C sobre A, né? O C aqui é P e o A é 1. Então, n vezes m é igual a P. E a soma das raízes, n mais m, tem que dar menos B sobre A. O B é menos Q, então menos menos Q é Q. E o A é 1. Então, a gente tem aqui que n mais m é igual a Q. Então, P elevado a Q é igual a 81. O 81, pessoal, se a gente fatora ele, por 3 dá 27, por 3 dá 9 e por 3 dá 3 por 3 dá 1. Então, o 81, ele pode ser escrito aí como 3 a quarta, ou então ele pode ser escrito como 9 ao quadrado, ou então ele pode ser escrito como 81 elevado a 1. Beleza? Isso significa que P elevado a Q, ó, vai ser 3 à quarta, ou vai ser 9 ao quadrado, ou vai ser 81 elevado a 1. Se o nosso P elevado a Q é 3 à quarta, né? A gente tem então aqui o P é 3 e o Q é 4. Se P elevado a Q é 9 ao quadrado, a gente tem aí que o P é 9 e o Q é 2.
E se o P elevado a Q é 81 elevado a 1, a gente tem que o P é 81 e o Q é 1. Então, a gente tem três equações aí possíveis, né? X ao quadrado menos Q, x, mais P igual a zero. X ao quadrado menos 9x mais 2 igual a zero. Ou x ao quadrado menos 81x mais 1 igual a zero. Bom, o pega da questão, né, tá no fato de que mn são raízes inteiras. Então, as raízes dessa primeira equação aqui, ó, né, por soma e produto, vão ser aí 1 e 3, né? Ó, pode ver que o produto dá 3 e a soma dá 4. Então, essa equação de segundo grau tem essas duas raízes. Vocês podem fazer Bhaskara também. Essa equação aqui, ó, o delta dela vai dar b ao quadrado, né? Menos 4ac. Esse delta aqui vai dar 81 menos 8, que é 73. Né? Então, na hora que você vai calcular as raízes dessa equação aqui, seu delta vai ficar raiz de 73. Isso daí vai gerar irracionalidade, né? Então, as raízes dessa equação aqui, elas não são inteiras. Então, a gente vai jogar ela fora. Porque as raízes têm que ser inteiras. Tá bom? Já o delta dessa daqui vai ser 81 ao quadrado menos 4. O que também não vai ser um quadrado perfeito, né? 81 vezes 81 dá 6.561. Menos 4, ó, dá 6.557. Que não é o quadrado perfeito de ninguém, tá bom? Então a gente vai jogar isso aqui também fora. Beleza? Então, como as nossas raízes têm que ser inteiras, a gente conclui que a gente está nessa situação, né? Em que o P é 3, o Q é 4, o M ou o N é 1 e o outro tem que ser 3, né? Tanto faz aqui as raízes. Aí, olha as alternativas, né? Pode-se afirmar que P é divisor de 4. Não, 3 não é divisor de 4. M e N são ímpares. Verdade. Então a resposta certa aí é a letra B, tá bom? P vezes Q é um inteiro negativo. Não. E Q é múltiplo de 81. Não também. Tá bom? Então a única alternativa verdadeira aí é a letra B. Próxima questão. A próxima questão aí é uma questão de gráfico, né? E ele diz o seguinte: no gráfico abaixo, os pontos que estão destacados sobre as linhas contínuas representam os gols marcados, e os pontos que estão destacados sobre as linhas tracejadas representam os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 8 primeiras partidas de um determinado campeonato. Considerando que, neste campeonato, as equipes ganham 2 pontos para cada vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto em caso de derrota, até a 8ª partida, a equipe terá acumulado. Bom, então a gente tem que ver aí. Deixa eu ver se eu consigo desenhar esse gráfico, ó. Esse gráfico tá assim. E aí tem a linha tracejada, né? Então aqui a gente tem a primeira partida, a segunda partida, a terceira partida. Na verdade, a terceira partida ela tá aqui, ó. A
quarta partida, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Tá mais ou menos assim, né? Se vocês acompanharem com o desenho, fica mais fácil de ver. Então, aqui, ó, a equipe perdeu. Porque o gol sofrido aqui, né, que é a linha tracejada, é maior que os gols marcados. Então, aqui a gente tem uma derrota. Aqui a gente tem uma vitória, porque ela marcou mais do que sofreu. Na linha 3, a gente tem outra derrota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na linha 3 aqui a gente tem outra derrota, porque ela não marcou nenhum gol e sofreu algum. Então ela perdeu. Na 4 a gente tem uma vitória. Na 5 a gente tem uma vitória, né, ó, a linha contínua está acima da linha tracejada. Na 6 a gente tem uma derrota. Na 7 a gente tem um empate, porque as duas linhas elas se cruzam. E na 8 a gente tem uma derrota. Então, o total de pontos acumulados aí, ó, a gente tem 3 vitórias. Então, a gente tem que fazer 2 pontos por vitória aí, né? 2 mais 2 mais 2. E 1 ponto por empate. Então, ela tem um total aí de 7 pontos. Então, ele queria que você analisasse essas duas curvas e analisasse aí quando que a curva vermelha, né? Quando que a curva contínua é maior que a curva tracejada aí que está em laranja, né? E aí você consegue achar as vitórias, as derrotas e os empates. E você consegue obter aí, então, o total de pontos acumulados. Então, a letra C. Próxima questão. Um ponto do plano cartesiano tem coordenadas x mais 3y e menos x menos y. Ou 4 mais y e 2x mais y. Em relação ao mesmo sistema de coordenadas, nessas condições, x elevado a y é igual a... Bom, pessoal, então ele está falando aí que esse ponto ele pode ser representado por isso ou por isso. Isso significa que esse resultado aqui e esse tem que ser igual a esse e esse, respectivamente. Beleza? Então, essa daqui, ó, vai ser o x do ponto. Isso daqui também vai ser o x do ponto. Isso aqui é o y do ponto. Isso aqui também é o y do ponto. Então, a gente vai igualar isso com isso, porque eles são números iguais. E a gente vai igualar isso com isso também. E aí a gente tem esse sistema. X mais 3y é igual a 4 mais y. E menos x menos y é igual a 2x mais y. Então, resolvendo esse sistema, né, a gente consegue obter o x e o y, e depois a gente faz x elevado a y. Se a gente somar as duas equações, né, soma essa com essa, olha o que vai acontecer, ó, x mais 3y, menos x menos y, então eu somei isso com isso, e vai ser igual a 4 mais y, mais 2x mais y. Esse x aqui vai cortar com esse x, beleza? Aí 3y menos y dá 2y, que a gente corta com esse e esse. Então, a gente tem que 0, não sobrou nada de cá, é igual a 4 mais 2x. Então, passando 4 para o outro lado, menos 4 é igual a 2x. E passando 2 para o outro lado, a gente descobre aí que o x é menos 2. E aí, basta jogar em qualquer equação aí para você achar o valor de y, né? Vou jogar aqui na primeira. Menos 2 mais 3y é igual a 4 mais y. Passa esse 2 para lá e corta um y. Né? Então, eu tenho 3y de cá e 1 de cá. Então, 2y é igual a 6 e o y é igual a 3. E ele quer o valor de menos 2 ao cubo, que vai ser menos 8. Letra A.
próxima questão, questão 4. Se x for inteiro positivo, então x ao cubo menos x é igual a x vezes x ao quadrado menos 1, que é igual a x que multiplica x menos 1 vezes x mais 1. Ele deu a fatoração aí pra gente, né, do x ao cubo menos x. Então, se x for um inteiro positivo, então x ao cubo, né, ele vai ser aí o produto de 3 inteiros consecutivos. Daí conclui-se que x ao cubo menos x será sempre bom. Vamos pensar. Se você vai multiplicar 3 números consecutivos, pessoal, né? No caso aí, você está multiplicando x menos 1 vezes x mais 1. Não necessariamente isso aqui vai ser um número primo, né? Porque, por exemplo, ó, na letra A, né, ele está falando aí que isso daí é primo. Se você pegar aí o 2 vezes o 3 vezes o 4, isso aqui já não é primo, né? Então a A é falsa. Com um contra-exemplo aqui, a gente refuta ela. Na B, ele está falando que vai ser um múltiplo de 5. Isso é falso também, né? Porque, ó, a gente fez 2 vezes 3 vezes 4 e não deu múltiplo de 5. Na C, ele fala que ele vai ser divisível por 4. Esse número aqui, ele realmente é divisível por 4, né? Porque ele tem o fator 4. Mas se a gente pegar, por exemplo, 5 vezes 6 vezes 7, não temos um fator 4 aqui. Temos um fator 2, mas não um fator 4. Então, a C ela é falsa também, por contra-exemplo. E a D, ela vai ser verdadeira, né? Porque se você está multiplicando 3 números inteiros consecutivos, ó, primeiro, segundo, terceiro, significa que obrigatoriamente um deles vai ser par, né? Porque pensa, se esse é ímpar, esse é par. Se esse é par, esse é ímpar. Então, com certeza vai ter um número par aqui. E com certeza também vai ter um múltiplo de 3. Né? Porque se esse cara aqui ele não é múltiplo de 3, nem esse aqui ele vai ter que ser. Porque a cada 3 números consecutivos a gente tem um múltiplo de 3. Ó. Esse é múltiplo de 3, esse é múltiplo de 3. Né? Se a gente pegar 4, 5, 6, tem um múltiplo de 3. Porque a cada 3 números sempre vai ter um múltiplo de 3. Então, se você pegar 3 números consecutivos, sempre vai ter um par e sempre vai ter um múltiplo de 3. Portanto, esse número sempre vai poder ser dividido por 6 e a alternativa correta é a letra D. Questão 5. Se o mínimo múltiplo comum entre os inteiros A com K diferente de 0 e B for 672, né? Então esse aqui é o nosso MMC. Então pode-se concluir que bom, se a gente fatorar aqui o 16 e o 21, né? Vamos fatorar o A. Vai ser 2A quarta vezes 3A elevado a K. E o B, ele vai ser 2 elevado a P vezes o 21 vai ser 3 vezes 7. Se a gente fatorar aqui o 672, ó, por 2 dá 336.
conferir minhas contas aqui que eu não confio na minha cabeça. Por 2 de novo, dá 168. Por 2, dá 84. Por 2, dá 42. Por 2, 21. Por 3, 7. Por 7, 1. Então, o MMC desses dois números é 2 à quinta vezes 3 vezes 7. Bom, o mínimo múltiplo comum, pessoal, ele tem que ser múltiplo tanto do A quanto do B, né? E ele tem que ser o menor possível. Então, se esse P aqui, se ele fosse, por exemplo, igual a 4, o MMC ele teria que ser 2 à quarta. Porque 2 à quinta estaria colocando aqui um fator desnecessário. Né? Com 2 à quarta ele já seria múltiplo do A e do B. Mas ele colocou o MMC como 2 à quinta. Né? O MMC ele tem que ter aqui os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então, isso significa que se aqui a gente tem 2 à quinta, significa que esse 2 à quinta, como ele não está vindo do A, ele tem que vir do B. Então, a gente conclui aqui que o nosso P ele tem que ser 5. O 7, ele está vindo do B. Né? Você precisa ter 7 para esse MMC ser múltiplo do B. E esse 3 aqui, ó, ele pode estar vindo do B ou ele pode estar vindo do A. Né? Como o nosso 3 aqui ele é elevado a 1, né? E esse 3 aqui ele é elevado a 1, significa que esse K aqui ele pode ser no máximo 1. Porque se esse K fosse 2, o MMC teria que ter 3 ao quadrado, senão ele não seria múltiplo de A. Né? Porque para você ser múltiplo de um cara, você precisa ter todos os fatores dele. Então, se esse K fosse 2, teria que ter um 2 aqui na potência do 3, o que não tem. Então, ou o K ele é 1, ou o K ele é 0, né? O A não tem obrigação de ter 3. Só que ele disse que o K é diferente de 0. Então, o nosso K ele só pode ser igual a 1. Beleza? Então, vamos para as alternativas. Na letra A, ele falou assim que P é divisor de 2 elevado a P vezes 21. Falso. Né? 2 elevado a quinta vezes 21 não tem fator 5. Então, 5 não pode ser divisor desse cara. Na letra B, 3 elevado a K, né? Ou seja, 3 elevado a 1 é divisível por 32, que seria 2 elevado a P, né? 2 à quinta aí é 32. Essa é falsa também. O 3 não é divisível por 32. Na C, P vezes K é múltiplo de 3. Falso. P vezes K é 5, que não é múltiplo de 3. E na D, P menos K dá 4. E é igual a 4 vezes K, que é 1. Verdade. Né? Então, 5 menos 1 é igual a 4 vezes 1. Beleza? Essa daí foi a questão 5. Bom, pessoal, na próxima parte do vídeo, eu trago das questões 6 em diante. Bora lá!